Então, tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você? Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente. Por favor, em respeito a quem está assistindo na televisão, por favor. Eles, né? Ele dá um abraço e aí ele fala: você não vai me intimidar, eu vim da periferia. E o Boulos faz assim uma cara para ele. O que você achou aí desse momento abracinho, hein, ô Josias? Estamos em tempos de civilidade, acabou a baixaria do debate eleitoral em São Paulo. Como é que você analisa esse abraço entre eles? O debate, de fato, foi muito diferente daquilo que a gente assistiu no primeiro turno, né, Fabíola? E as regras desse debate já denotavam uma certa inflexão, né? Os candidatos foram autorizados a circular pelo palco, né? Podiam deixar os seus púlpitos, nada de cadeiras aparafusadas. Eles, ao chegar, se cumprimentaram, deram entrevistas civilizadamente, e no final eles comentaram. O Ricardo Nunes, inclusive, disse: olha, fiz questão ali de abraçá-lo, porque democracia, a meu ver, é isso, né? Então, nas declarações que ele fez depois do debate, e o Boulos ficou provocando ali, olha, achei que ele ficou meio tenso, ficou nervoso. Ali, ele estava dando uma resposta atravessada, o Ricardo Nunes, e o Boulos chegou por trás, assim, e pigarreou atrás do prefeito, né? Ele, então, se vira e teve muito fair play, abraçou, até as regras não permitiam que os candidatos se tocassem. Mas estava um ambiente ali, como disse, desintoxicado. Então, ele abraçou o prefeito, falou: tá tudo bem, e olha, não vai me intimidar não, porque eu nasci ali no Santo Antônio, não sei que, eu não conheço essa região, mas certamente é alguma área da periferia de São Paulo, né? Então ele se saiu muito bem. O Ricardo Nunes é muito impressionante, porque ele ia aos debates no primeiro turno tenso, protagonizou vexames nos dois últimos debates. Ele realmente deu vexames. E nessa não, ele estava mais leve. Ele evitou no início se deslocar. O Boulos estava mais desenvolto pelo palco, se aproximava mais dele, falava olhando para ele. O prefeito olhava mais para a câmera, dirigia mais ao espectador do que ao seu antagonista, né? Mas foi um debate, sem dúvida nenhuma, Fabiola, muito mais próximo do que se pode considerar aceitável num regime democrático, né? E, evidentemente, isso só foi possível em função da ausência do Pablo Marçal. Nos debates anteriores, quando um candidato se aproximava do outro, o resultado era cadeirada, era uma ofensa que resultava num gesto subsequente, que era o soco no rosto, no olho, no supercílio do marqueteiro rival. Então, nós vimos o que aconteceu no primeiro turno. Então, isso foi, parece que a eleição de São Paulo entrou numa câmara de descompressão e saiu do outro lado com outro formato. Então, esse debate foi ultra civilizado, sem perder a tenacidade e até a agressividade. Os candidatos se portaram dentro do que as boas maneiras recomendam. Cada um fez lá as acusações que quis fazer ao outro, tudo dentro do aceitável, do ponto de vista de um debate democrático, e foi muito interessante de ver, Fabiola. Foi interessante que nós retornássemos ainda no mesmo processo eleitoral, agora no segundo turno, a essa normalidade, né? Porque realmente o primeiro turno foi a presença do grotesco nos debates do primeiro turno, deu a esse processo eleitoral uma aparência muito abjeta, né? Nós nos livramos disso. O segundo turno começa de outra maneira, uma maneira muito mais razoável, Fabiola. Será que, ô Sakamoto, eu fiquei pensando, será que esse abraço
foi planejado pelo Duda Lima, o marqueteiro do Nunes, para justamente marcar esse segundo turno, ou não? Você acha que realmente foi ali uma coisa de improviso dele, isso não foi planejado? Porque eu fiquei pensando se isso foi uma estratégia de marketing. Porque como a gente falou muito sobre a violência do primeiro turno, será que ele lá soltar um abraço desse no segundo turno foi planejado ou não? O que você acha, hein? Fabiola, eu acho que não, na verdade, porque ele não é um abraço de paz, né? Eu acho que eu até como destaco o Josias também, ele não é um abraço de paz. Ele é um abraço para quebrar a tensão, né? É diferente, e também não é nem um abraço para tentar subjugar, porque quando o Bolsonaro toca no Lula, né, num debate de 2022, gera uma situação porque o Bolsonaro naquele momento queria subjugar o Lula. O Bolsonaro é mais alto, né, mais encorpado, o Lula menor, ele toca no Lula, etc e tal. Tanto é que no debate seguinte, alertado pelos marqueteiros, o Lula fala, não toque em mim, né, não chega perto de mim, porque não vai gerar meme às minhas custas, não, vídeo às minhas custas. O Nunes estava falando com o pessoal que estava na plateia, né? E o Nunes estava realmente incomodado, porque o Boulos falava olhando para ele, parte para a câmera, mas muito para ele. O Boulos chegava perto, não perto no sentido de, sabe, de uma intimidação física, mas ele chegava perto, ficava lá olhando. Então, isso, na verdade, deixa a pessoa que está falando mais nervosa. Ele tem um adversário seu falando, ele está lá plantado te olhando, né? Então, isso deixa a pessoa mais nervosa. Então, eu acho que foi uma ferramenta que o Nunes usou naquele momento, até porque ninguém sabia que o Boulos, tipo, ficaria perto do Nunes, né? Então, para quebrar a tensão, né? E aí, naquele momento, os dois desarmam, né? Os dois, aí o Boulos retribui o abraço, dá risada, tá bem, não sei o que lá, tá tudo bem, não, tá bem. Aí o Nunes fala, olha, eu sou do Parque Santo Antônio, para quem não conhece o Parque Santo Antônio, Santo Antônio é perto de onde eu cresci, lá no Campo Limpo. É do lado do Capão Redondo, né? Limitado para Jardim São Luís em cima, Capão Redondo a oeste, né? Então é zona sul de São Paulo, né? Uma região pobre da capital. Então aí ele fala, olha, eu sou de lá, né? Você não vai me intimidar, não, que é uma região, ele queria colocar que era uma região mais áspera, né? Da cidade, né? Então, onde ele cresceu mais na diversidade. Então, ele colocou isso, mas eu não vi, eu juro que eu não vi, Fabiola, não vi planejamento, eu vi literalmente um momento de quebra de distensão. O que foi positivo para o Nunes naquele momento, porque ele estava sentindo aquela tensão, daquela pressão, etc. Então eu acho que é positivo, ele se colocou, tudo foi um momento, e acho que do ponto de vista final, acaba passando para o público isso, né? Olha, no primeiro turno você teve cadeirada, dedo no olho, soco, gritaria, e no segundo turno você teve abraço, ainda que esse abraço seja um abraço de distensão e não planejado. Um abraço tipo, olha, o candidato está incomodado, ele não joga uma cadeira. O candidato está incomodado, ele não vai, o outro vai socar, vai gritar, vai xingar. Não, ele faz uma ação e o outro retribui. Né? Isso, na verdade, só para finalizar, isso nos leva a pensar uma coisa que eu comento. Eu sei que eu não sou maioria com relação a esse ponto de vista, né? Mas este debate desse jeito, de uma forma civilizada, né, mostra, né, e aquilo que a gente comentou, mostra o quanto o Pablo Marçal era o efeito tóxico dos debates em São Paulo, e eu acho o quanto foi ruim ele, mesmo não sendo necessário convidá-lo, né, porque ele não tem representação de 5 parlamentares no Congresso Nacional, o PRTB barra partido cujo presidente se diz próximo do líder do PCC, né? Ele não tem representação no Congresso, não precisava ser chamado para debates em TV e em rádio, mesmo assim era chamado. Os veículos fizeram uma análise que isso valeria a pena em nome da democracia, porque na época ele estava em quarto, depois terceiro, segundo, primeiro, né? Só que isso só mostra o quão tóxico os debates estavam com a presença dele, o quão tóxico foi chamá-lo de fato, e eu acho que isso pode servir, essa diferenciação da qualidade do debate do primeiro turno para o segundo turno, pode servir, inclusive, para nas próximas eleições, a gente da mídia, da imprensa, repensar, né, as estruturas dos debates e até uma situação como essa. Se aparece um novo aventureiro vindo do nada, que cresce exatamente indo para os debates e fazendo recortes, né, e sendo que ele vai para os debates para causar, para xingar, para promover violência, para agredir, né, e para não trazer nada de bom em São Paulo,
né, para São Paulo, além do crescimento dele mesmo, eu acho que essa diferenciação entre primeiro e segundo turno vai ser bem útil para isso, Fabiola. Eu repito, é claro que tem uma perda, é claro que você não chamar o Pablo Marçal, você não está escondendo a realidade. Sim e não. Ao mesmo tempo que sim, é uma opção, mas tem um lado negativo, a gente não vai ver o que pensa um dos que estava entre quarto, depois terceiro, primeiro lugar na campanha, mas ao mesmo tempo a gente vai proteger a democracia, porque na verdade tudo que foi feito por ele ao longo do primeiro turno foi isso, foi tentar passar uma rasteira na democracia. Lembrou sobre essa cena do debate entre Lula e Bolsonaro? Vamos até assistir mais uma vez, que o Josias também vê semelhança aí nesse semi-abraço, né? Essa encostadinha no ombro. Vamos assistir o que aconteceu em 2022, vamos voltar ao tempo. Mas não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre no Brasil de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim. Foi, vocês olham, vocês acham que isso foi um abraço? Ele põe a mão no ombro dele, né? Saco meu que não tinha precedente. Não, abraço não foi não, Fabiola. Isso aí é tentativa de subjugar mesmo. De você deixar claro, vem cá, vai, der, sabe? Não é abraço, não. Eu estava na apresentação, essa hora a gente ficou muito tenso, porque o clima ali era muito tenso do debate nos bastidores, entre eles, né, a gente sabia da tensão ali. Josias estava lá também, né, Josias, nesse dia, estava lá, essa mãozinha no ombro. Você vê semelhança, Josias? Está desligado o som do Josias, não tô ouvindo. Quando apareceu essa cena ontem no debate, Fabiola, o Nunes abraçando o Boulos, eu me lembrei imediatamente dessa cena que nós presenciamos lá nesse debate, né? Também ali era possível que os candidatos se movimentassem no palco e tal, e o Bolsonaro claramente se aproxima do Lula, toca, o Lula afasta a mão do Bolsonaro. Foi uma cena mais eletrificada do que a do debate atual, na disputa pela prefeitura, né? Mas tem as suas semelhanças, né? E, de certa maneira, o de ontem foi mais civilizado. O Ricardo Nunes não foi refutado pelo Boulos, o Boulos não afastou a mão do Ricardo Nunes, os dois riram ali. Era uma cena tensa, como a de 2022, mas num ambiente menos eletrificado, né? Mas me veio à memória imediatamente essa cena. E aí você perguntava, né, Fabio, isso foi ensaiado, foi planejado? Eu não excluo essa hipótese, né? Porque claramente o Ricardo Nunes estava ontem teleguiado, ele era uma espécie de drone teleguiado pelos marqueteiros do seu comitê de campanha. Ele evitou as provocações, respostas muito bem ensaiadas, aquela coisa muito típico de que comitê que faz pesquisa e vê que é muito prejudicial para o Guilherme Boulos a pecha de radical, de invasor de propriedades, de alguém que nunca trabalhou. Então ele mimetiza à sua maneira o Pablo Marçal, que mostrou a carteira de trabalho para o Boulos no primeiro turno, e agora ele fala, não sabe nem o que é trabalhar. De certa maneira, ele imita o procedimento do Pablo Marçal, mas tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem cronometrado.
jogar o apagão para Brasília, fugir da conexão com o Bolsonaro, e não excluo a hipótese de que, tendo sido combinado que os candidatos poderiam transitar pelo palco, não vejo como absurdo que, nas reuniões prévias, preparatórias, os marqueteiros tenham dito para ele: olha, se tiver uma oportunidade ali, se for o caso, abraça, mostra naturalidade. Então, não exclua essa hipótese. E essa cena de 2022 estimula a hipótese, porque certamente eles viram esse debate anterior e viram o que aconteceu lá, né? Aí a gente falou sobre o abraço, ou o semi-abraço, ou o fake abraço, como alguns estão chamando aqui nas redes, fake abraço. A gente vai para os momentos também de ataque, né? Eu acho que o debate teve momentos ali muito ácidos, fortes e críticos dos dois lados. Vamos até assistir aí um dos confrontos entre eles, nesse momento aí em que um faz acusação, o outro se sente incomodado e também acusa por outro lado. Vamos assistir. É inaceitável o que essa empresa Enel tem feito com a cidade de São Paulo. É inaceitável que o governo federal, que detém a concessão, regulação e fiscalização, não tenha feito nada. Isso desde novembro do ano passado. Eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a ANEEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. E que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. É a mesma coisa. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEEL para rever o contrato da Enel. Não faz. O Ricardo Nunes deveria pedir para o seu amigo, seu padrinho, Bolsonaro, que indicou o Sandoval, ou seu amigo Ciro Nogueira, do seu time, que foi o responsável, o padrinho da indicação, para que cobrasse dele. E aí eles ficaram trocando essa troca de acusações sobre a questão da Enel. O que a gente vê é que ainda há 200 mil pessoas sem energia em São Paulo, né? Qual foi o discurso que mais colou aí nesse caso, hein, Sakamoto? O do Nunes ou o do Boulos? O do Boulos tem mais tração, Fabiola. Com relação a isso, não tenha dúvida nenhuma. Ele, como eu comentei, ele trouxe para dentro do debate a questão da responsabilidade da prefeitura. Existe essa percepção junto à população. Você vai na periferia, você vai falar com as pessoas, a questão da zeladoria urbana, ela diretamente entra na conta da prefeitura. Desemprego, violência, essas coisas não entram necessariamente, mas a questão da zeladoria urbana é muito diretamente. Da mesma forma que creche é muito diretamente, né? Então, quando entra a zeladoria urbana, é o quê? Árvore, as pessoas sabem, né? Eu fiz ontem uma matéria, eu peguei os dados, as dezenas de milhares de informações, baixei, né, do site de dados abertos da prefeitura, e aí eu analisei os pedidos de podas de árvore deste ano, os dados que estavam lá disponíveis, né? Dos 42 mil pedidos de podas de árvore, de 43 mil pedidos no total, no site ontem tinha 11.400 em aberto, que não haviam sido atendidos ainda, pelo menos segundo a própria prefeitura. E aí eu fui plotar os dados, né, dentro de um mapa, né, georreferenciado, e aí dos pontos você vai ver a concentração de podas não atendidas são exatamente os bairros mais periféricos, é claro, com exceção de Lapa, Pinheiros, né, Perdizes, mas o interessante é que os bairros que ficaram mais sem luz por conta de queda de árvores são exatamente, tipo, não todo, mas a maioria, são os bairros em que não tinha tido poda. Né, que a poda estava em queda, não é que não tinha tido poda, que a maior quantidade de podas em aberto estavam nesses bairros, ou seja, os bairros que concentravam podas em aberto também são bairros em que caíram árvores e ficaram no apagão na chuva. Então, a população sente, porque ela entra em contato com o 56, ela entra em contato com esse serviço, ela sente que é a responsabilidade da prefeitura. Então, quando o pessoal discute da Enel, é claro que a responsabilidade da Enel é claro que a Enel é uma empresa que não tem nem condição mais de operar em São Paulo. A questão não é nem a saída da Enel, a Enel não saiu ainda, não foi por causa não foi saída, não foi por causa de contrato e tal, foi por causa que os governos não sabem o que fazer na hora que a Enel sai, vai fazer o quê? Assume o interventor, assume o próprio governo,
muda a forma de fazer contrato futuro, tem muito BO por trás ainda. Mas a questão, a prefeitura, a candidatura do Ricardo Nunes estava diligentemente discutindo que a responsabilidade é da Enel apenas e de quem fiscaliza a Enel, que é parte da verdade, mas a outra parte também é a questão da zeladoria urbana. E aí o Boulos foi ele começou o programa falando de poda de árvore, falando de não atendimento à poda de árvore, então ele pauta isso. Isso eu acho que ele foi muito, muito, muito feliz, porque é exatamente uma parte que a campanha do Nunes estava querendo esconder. E aí ele traz isso frente ao Nunes, o Nunes traz números, mas os próprios números do Nunes mostram que aquilo era insuficiente. Então, eu acho que do ponto de vista do apagão, ele ter conseguido levar e pautar isso no começo foi uma vitória para a campanha dele.